Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nessa aula, vamos introduzir o conceito de energia, falar sobre suas diferentes formas e fazer a ligação com a dinâmica newtoniana por meio do conceito de trabalho. Então, nessa videoaula, nós vamos nos ater apenas ao trabalho realizado por uma força em uma dimensão. Maravilha? Então, vamos lá. Nas aulas anteriores, a gente estudou as leis de Newton e as suas aplicações. Nós vimos que elas são capazes de prever os movimentos em diferentes situações, envolvendo diversos tipos de forças e diversos tipos de deslocamento. Porém, dependendo do tipo de movimento, estudar ele a partir das leis de Newton pode ser muito complicado, mesmo a gente desprezando o atrito, resistência do ar, etc. Veja o caso dessa montanha-russa. Como é que a gente faria para determinar a velocidade final do carrinho antes dele atingir a água lá embaixo? Se a gente for aplicar as leis de Newton, a gente teria que conhecer todos os detalhes da pista e mesmo assim a gente teria uma tarefa muito complicada para calcular essa velocidade. Então na aula de hoje a gente vai iniciar o aprendizado de uma técnica nova e que se baseia no conceito de energia. Então vamos lá, o que vem a ser energia? Veja que energia é um conceito difícil da gente definir, mas que a gente está habituado com ele no nosso dia a dia. A gente se alimenta para ter energia para correr, andar de bicicleta, jogar bola, estudar. A gente usa energia elétrica para acender a luz, assistir TV, esquentar a água do banho, assistir videoaula, né? Do ponto de vista leigo, essa é a forma que a gente entende energia. E veja que aqui eu não estou me referindo às formas de energia charlatanescas. Me desculpa, mas as formas discutíveis, fica melhor assim, né? De energia que dependem de fé, tá? Tipo essas histórias de água energizada, campo áurico energético e blá blá blá, tá? Então isso daí não entra aqui. Na física, a energia recebe a seguinte definição: energia é uma grandeza escalar, ou seja, ela é um número e que pode ser medido e calculado. Tá? E quando eu falo de energia charlatanesca, é porque essas formas de energia que esse pessoal fala, você não consegue medir, não consegue calcular. Então isso não faz parte da ciência daquilo que a gente consegue descrever. E é por isso que eu falo que depende da fé. Então, na física, nas ciências, né, a energia recebe essa definição de que é uma grandeza escalar associada ao estado de um ou mais objetos. E ela parece uma definição muito vaga, né? Ou seja, que não significa nada, né? Mas o importante é o que eu falei, é que energia é um número e que pode ser calculado, medido e calculado, tá? E esse número sempre está associado a uma dada configuração de um sistema que você está analisando, tá? Ela vai estar presente em diferentes formas que a gente conhece do dia a dia, tá? E que são conhecidas e testadas por diversas áreas da ciência, tá? Então, a gente tem energia mecânica, energia térmica, elétrica, química, biológica, luminosa e assim por diante. E o que é importantíssimo é o fato de que ela pode ser convertida de uma forma para outra. E é esse que é o princípio da conservação da energia. A energia não pode ser criada e nem destruída. Ela apenas muda de forma. E nesse nosso curso de Física 1, a gente vai focar na primeira modalidade que eu falei, que é o da energia mecânica. Para a gente começar, vamos pegar um caso simples em uma dimensão para tentar estabelecer a relação entre força, que a gente viu lá nas leis de Newton, e o conceito de energia. Então, sobre uma partícula de velocidade inicial v0, atua uma força F constante, fazendo ela se deslocar de D e atingir uma velocidade v, isso na direção x, tá bom? Considerando que a força resultante na direção x
seja Fx, ou seja, a componente da força na direção x, a gente tem que a segunda lei de Newton, a partir dela, né, que a aceleração em x é A igual a F sobre m. E aí, se a gente usar também aquela equação lá da cinemática do Torricelli, né, a gente consegue relacionar a aceleração com o deslocamento e as velocidades, tá? Então a gente dando uma ajeitadinha, né, nessa expressão, a gente consegue chegar nessa equação, tá? Onde os termos em vermelho representam uma forma de energia de movimento, que recebeu o nome de energia cinética. Já o termo em azul representa o outro conceito que nós vamos tratar aqui, que é o de trabalho de uma força. Então, por definição, a energia cinética de um corpo de massa m se movendo a uma velocidade muito menor que o da luz é mv ao quadrado sobre 2. A gente usa a letra K, né, porque ela vem do inglês, kinetic, energia, né, então energia cinética, e a unidade de medida no sistema internacional é quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, ou Newton vezes metro. Essa unidade ela recebe o nome de Joule, em homenagem ao físico britânico James Prescott Joule, que deu várias contribuições aí na termodinâmica. Agora, sobre o outro termo da equação, se uma força atuar sobre um corpo e uma componente dela estiver na direção do movimento, seja a favor ou contra esse movimento, a gente diz que essa força realiza um trabalho sobre o corpo. Por definição, o trabalho é o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Em outros termos, a gente pode escrever o trabalho como um produto escalar do vetor força com o vetor deslocamento. Né? Como vocês aprenderam sobre o produto escalar, ele é o produto entre dois vetores e que resultam num número, ok? No sistema internacional, a unidade de trabalho também é Joule, até para fazer referência à energia cinética, né? E se o resultado da operação que você faz, então você calcula o trabalho da força e ela dá um número positivo, a gente fala que o trabalho é motor, porque essa força favorece o movimento. Agora, se o resultado for negativo, o trabalho é resistente e dificulta o movimento, tá? Como exemplo, a gente pode citar o atrito, né, que é contra o deslizamento do corpo. Tá bom? Então ele geraria um trabalho resistente. Agora vamos voltar lá para o nosso estudo inicial. Se a gente introduzir as definições de trabalho e energia cinética, nós chegamos que o trabalho realizado sobre o corpo faz variar sua energia cinética. Então a gente pode escrever dessa forma mais compacta, né? Que W é igual a ΔK. E a gente pode interpretar o trabalho de uma força como uma transferência de energia de um corpo ao outro por meio da força que está sendo aplicada, tá bom? Então, para a gente entender isso melhor, vamos pegar a situação de um rapaz empurrando uma caixa com uma força F constante por um deslocamento ΔX. As forças que atuam sobre a caixa são peso, normal, FAT, força de atrito, e F que está sendo aplicado. O trabalho realizado pela força F do rapaz sobre o caixote, então é F dx cosseno do ângulo θ, né? Já esse ângulo, né, ele é zero porque a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, então aí o trabalho dessa força é simplesmente F ΔX. Já o trabalho do atrito é resistente, porque ele vai contra esse deslocamento. Então, o trabalho da força de atrito é o FAT ΔX vezes cosseno de 180 graus. Então, aí, por isso aparece o sinal de menos, ok? Já o trabalho da força peso e normal, eles se anulam porque eles são perpendiculares ao deslocamento. Então, se a gente for calcular o trabalho total sobre o caixote,
é a soma dos trabalhos da força F e Fat. E isso corresponde à variação da energia cinética no caixote, tá bom? Agora, se a caixa se move com velocidade constante, pode acontecer, né? Você faz uma força, o atrito faz a força oposta, as forças se anulam, então a velocidade é constante. Então, nesse caso, a variação da energia cinética é nula, tá? Justamente porque a velocidade não muda. Então, o trabalho total se anula também. Mas veja que isso é consistente com o fato justamente da força resultante é zero, então a aceleração é zero, F é igual a Fat, então o trabalho também se anula, tá? A gente pode entender então da seguinte maneira: o rapaz transfere energia para o caixote se mover por intermédio da força, tá? Só que o atrito ele pega essa energia e transfere para o meio pelo calor e pelo som, barulho, né? Quando a caixa arrasta pelo chão. Então a caixa ela pega essa energia e joga fora, né? Então, ao mesmo tempo que o rapaz fornece o movimento, né, a caixa ela vai lá e transforma essa energia em outras formas, tá bom? Se a gente pegar um corpo de massa M e levantar ele para uma altura H, o que vai acontecer? Então, atenção para essa pergunta. Qual é o trabalho da força-peso nesse processo? De novo, qual é o trabalho da força-peso e não o trabalho da força que fez esse corpo se erguer de H? Para responder, o que a gente faz? Aplica a definição de trabalho, né? Então, o trabalho da força-peso ou gravitacional vai ser o F vezes D cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Para esse caso, né, o que vai acontecer é que a força-peso é para baixo, o deslocamento é para cima, então a gente vai ter mgh cosseno de 180 graus, tá? Por conta do deslocamento e a força serem nos sentidos opostos. Então, o trabalho da força-peso quando o corpo sobe é menos mgh, tá? Mas agora entenda o seguinte, se a caixa ela executar um movimento contrário, né, então você leva esse corpo, solta ele, aí no movimento de queda o trabalho é positivo, tá? E aí passa a ser mgh, o trabalho da força-peso, tá bom? E quando a força resultante sobre o corpo varia ao longo do deslocamento? Como assim, professor? O que você quer dizer com variar? É variar o seu valor, ela depende da posição. Então, em cada posição, a força ela tem um valor diferente. O que a gente faz nessa situação? Bom, quando for assim, a gente vai ter que dividir o deslocamento em pequenos intervalos e calcular o trabalho para cada pedacinho, para cada deslocamento pequenininho. Se a gente representar isso num gráfico de força por posição, eu acho que já fica evidente o que a gente vai ter que fazer, né? Então, essa área que vocês estão vendo em verde, ela representa, né, o trabalho realizado pela força durante o deslocamento todo. Então, se eu calculo essa área, se eu conseguir calcular ela, ela vai me dar o trabalho total aí ao longo do deslocamento. Só que para isso, o que a gente tem que fazer? Vocês já sabem, é calcular a integral de f dx. E note que a força aí ela tem que ser conhecida, né? A função dela com relação à posição x. E para esses casos, né, de forças variáveis, o trabalho ainda corresponde à variação da energia cinética? É isso que a gente vai ver agora, tá? Como a força F continua sendo resultante, a gente vai considerar isso aqui, a gente pode substituir, então, o F pela segunda lei de Newton, né? Então, a gente vai pegar a expressão do trabalho, né, de uma força variável, trocar esse F de x pela segunda lei de Newton, m dv dt, né? Se a gente trocar as variáveis aí e resolver a integral de v dv, né? O que nós vamos chegar? Ela vai dar meio de mv ao quadrado calculado de v1 até v2.
né? E o que a gente chega aí é que o trabalho continua igual à variação da energia cinética, mesmo quando a força varia ao longo do deslocamento, tá? Agora vamos calcular o trabalho da força elástica, que é um exemplo de força que varia ao longo do deslocamento, tá? Então eu quero que vocês deem uma olhada aí na figura, que ao puxar um bloco preso a uma mola por um deslocamento x, a força elástica F é oposta ao deslocamento. E a gente pode representar essa situação pelo gráfico de força elástica em termos de x, né? Como é que a gente faz para calcular esse trabalho pela força elástica? Ora, a gente tem que calcular a área sobre a curva, que é equivalente a calcular a integral de f de x dx. Então a gente tem que lembrar que a força elástica ela é proporcional ao deslocamento x, né? Que era o F igual a menos kx, e o sinal de menos porque ela é oposta ao deslocamento, e substituir e calcular essa integral. Na integral aí o menos k sai para fora, integral de x dx é meio, né, de x ao quadrado. Calculado entre x0 e xf, a gente fica com menos meio de k xf ao quadrado menos x0 ao quadrado. Nota que esse trabalho, ele é o da força elástica. Se eu fosse calcular o trabalho da força que foi realizada para esticar a mola, ou seja, puxar a caixa, né? O trabalho seria igual ao da força elástica, mas com um sinal positivo, tá? Então você trocaria o sinal aí, beleza? Tá? Então é essa a ideia. E para terminar, a gente vai definir o conceito de potência. Porque, como nós vimos, a definição de trabalho não leva em conta o tempo gasto durante o processo. E isso, na prática, significa que o trabalho é o mesmo se ele for realizado durante 1 minuto ou durante horas, dias, anos, sei lá, o quanto você quiser. Então é importante a gente levar isso em consideração, porque, em geral, nós queremos que as coisas sejam executadas no menor tempo possível, ou seja, a gente quer que o trabalho seja realizado no menor tempo possível. Eu falo isso em geral, tá? Claro que nem sempre é assim, tá? Mas então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos considerar, né, o conceito de potência, ele leva em consideração que uma máquina mais potente leva o menor tempo para realizar o trabalho. E é por isso que a definição de potência é a razão do trabalho sobre o intervalo de tempo, tá? Agora, para um trabalho que depende do tempo, a potência instantânea é a derivada do trabalho com relação ao tempo, beleza? Então a potência média é sobre o intervalão de tempo, e aí você calcula a média. Agora, se você quer instantânea, você toma a derivada do trabalho com relação ao tempo. A unidade de medida é joules por segundo, tá? Que foi chamado de watt, em homenagem ao engenheiro inglês James Watt. E uma coisa interessante aqui é que a primeira unidade de potência foi criada por ele, tá? Pelo próprio James Watt, para vender as suas máquinas de vapor. Como na época dele era muito comum usar cavalo para realizar as atividades mais pesadas e que exigiam um grande esforço, o Watt comparou a potência da máquina dele com a de um cavalo dos mais fortes da época. Tá? Então, para isso, ele fez diversos testes, tá? Vendo quanto esses cavalos conseguiam executar uma certa força. Tá? E no caso, ele tinha feito os cavalos, né, rodar um moinho pesado durante um certo tempo. E de uma forma mais simples, aqui simplificando esse experimento, né, e usando as unidades aqui da nossa época, né, do sistema internacional, ele verificou que esses cavalos conseguiam elevar uma carga de aproximadamente 75 kg com velocidade constante de 1 metro por segundo. Tá? É mais ou menos essa a equivalência do experimento dele para essa situação. Tá? Se a gente usar a definição de potência, tá? E aí trabalhar um pouquinho com as forças, né? Que a força F tem que ser igual ao peso. Então você substitui aí, faz uma troca de variável, né? Do deslocamento pelo tempo, isso é velocidade.
a gente chega, né, então, que a potência vai dar 736 watts para esse cavalo aí. E isso foi chamado de cavalo vapor, tá? Agora veja bem, a definição da unidade horsepower, o HP, ela é um pouquinho diferente, né? Ela é de 746 watts, tá? E isso é por conta de diferentes valores usados aí para definição, por conta do sistema inglês que era utilizado na época, enfim. Veja que é uma unidade que foi baseada no quanto de força um cavalo realiza, né? Então isso mesmo gera uma certa diferença também, né? Ou pode gerar, tá bom? Então vamos aos exemplos da nossa aula de hoje. E vamos começar pelo exemplo 1. Qual é o trabalho realizado pela força-peso sobre um corpo de 10,2 kg que cai 1 metro? Qual é a velocidade final do corpo se ele parte do repouso? Despreze a resistência do ar e adote G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Bom, então aí no caso, né, a gente em aula calculou o trabalho da força-peso na subida e na descida nós vimos como é que calcula, né? Mas aqui só para não deixar em branco, então a gente tem aqui um corpo, né, de massa 10,2 kg, tá? E ele quer saber o trabalho da força-peso. E o trabalho, né, vai ser, então, a força vezes o deslocamento cosseno do ângulo. Como o deslocamento, ó, e a força estão ocorrendo na mesma direção, então vai ficar simples, né? Aqui nós vamos ter mg, tá? E eu posso chamar essa altura de, ao invés de D, usar a letra H. E o cosseno do ângulo aqui vai ser zero, porque ambos estão no mesmo sentido, tá? Então isso aqui vai dar 1, já que o θ é zero, tá bom? Então aí é só calcular. Substitui, a massa é 10,2, o G é 9,81 e a altura 1 metro. Então aí, se você calcular, vai dar, com 3 algarismos significativos, 100 joules. Agora, quanto à velocidade do corpo, basta lembrar aí que o trabalho é a variação da energia cinética. Então, aqui vai ficar, né? M sobre 2, velocidade final ao quadrado, menos V0 ao quadrado. Como a velocidade inicial dele era zero, já vou jogar isso fora. Então, a nossa velocidade final vai ser 2, duas vezes o trabalho, dividido pela massa, vezes a raiz quadrada aqui, né? Tirando a raiz. Então, se você substituir os dados, 2 vezes 100 dividido por 10,2, a velocidade aí aproximada vai ser de 4,43 metros por segundo. Beleza? Exemplo 2. Um caixote desliza pelo piso escorregadio de um estacionamento, sofrendo um deslocamento D igual a menos 3 metros em I, ao ser empurrado por uma força F de 2 newtons I mais menos 6 newtons J. A situação e os eixos de coordenadas estão representados na figura abaixo. Item A, qual o trabalho realizado pela força F sobre o caixote? Item B, se o caixote tem uma energia cinética de 10 joules no início do deslocamento D, qual é a sua energia ao final do deslocamento? Bom, antes da gente prosseguir, eu queria fazer uma observação aqui, tá? Relembrar com vocês rapidinho o produto escalar, tá? Então, como vocês devem ter estudado, o produto escalar é o produto entre dois vetores, tá? A e B, tá bom? Que tem entre eles um ângulo θ. Então, o produto escalar entre esses dois vetores, ele pode ser calculado pelo módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre eles. É assim que a gente calcula o produto escalar entre dois vetores. Agora veja uma coisa, aqui a gente costuma trabalhar muito com versores, né? E se a gente aplicar isso aqui com os versores, a gente percebe o seguinte, tá? Que quando eu faço o produto escalar entre dois versores I,
ou seja, que apontam na mesma direção e sentido, a gente vê que dá o mesmo resultado que entre o produto escalar entre os vetores J e o K. Que resultado é esse, professor? Ora, o módulo desses vetores é 1, e como eles estão na mesma direção e sentido, o ângulo é 0. Logo, o produto escalar vai dar 1. Tá? Ao passo que, se você pega dois versores perpendiculares, como por exemplo, o I, né, produto escalar com o J, né, isso aqui vai dar 0. Tá? Por quê? Porque o vetor I ele é perpendicular ao vetor J. Então, se você usar esse mesmo raciocínio para todos, você vê que para todos os versores, o único caso em que o produto escalar vai dar 1 é quando você está calculando entre o versor de mesma direção e sentido. Tá? Agora, se você fizer entre I e menos I, vai dar menos 1. Tá? Então, aqui, ó, se for I vezes menos I, tudo bem. Vai dar menos 1 aqui o produto escalar, porque o ângulo será 180, cosseno de 180 menos 1. Beleza? Então, relembrado isso, então vamos para esse problema, tá? E aqui eu vou usar o trabalho, né, pela definição de que a força do produto escalar entre a força e o deslocamento D, tá? É assim que a gente pode calcular o trabalho, né? Que vai ficar mais fácil nesse caso, e aí nós temos que a força é 2I menos 6J vezes menos 3I. Perceba uma coisa, né? A força ela está atuando, né? Ela vai ter uma componente em X, uma em Y, tá? E o deslocamento é contra. Então aí essa força ela está contrária ao deslocamento. Então é de se esperar que a gente tenha um trabalho resistente aqui. O resultado disso vai ser negativo. Então vamos ver, né? Como é que eu faço essa conta? A gente teria que fazer o produto escalar, né, aqui cruzado. Então fazer 2i com menos 3i e depois menos 6j com menos 3i. Mas a gente já sabe, né, que o resultado só vai dar entre i com i. Então aqui vai dar 2 vezes menos 3, menos 6, i vetor i, né, quer dizer, i produto escalar com i, vai dar 1. J com I a gente já sabe que vai dar 0. Então o trabalho vai ser de menos 6 joules. Beleza? Então esse é o item A. Tranquilo, né? Já o item B, ele quer saber qual é a energia cinética final, sabendo que inicialmente, né, ele tinha uma energia cinética de 10 joules. Tá? Então basta a gente aplicar o teorema da energia cinética, que o trabalho é a variação da energia cinética. Então, o trabalho ele aumenta ou diminui a energia cinética do sistema, né? E aí o que a gente vai ver nesse caso é que ele vai reduzir a energia cinética, né, do sistema. Ele está atuando de forma resistente. Então veja aqui que a nossa energia cinética vai ser de 4 joules, né? Então ela reduziu. Beleza? Exemplo 3. Na figura, uma força horizontal FA de módulo 20 newtons é aplicada a um livro de psicologia de 3 kg, enquanto o livro escorrega por uma distância d igual a 0,5 metros ao longo de uma rampa de inclinação 30 graus, subindo sem atrito. Item A. Nesse deslocamento, qual é o trabalho total realizado sobre o livro por FA pela força gravitacional e pela força normal, tá? E item B, se o livro tem energia cinética nula no início do deslocamento, qual é sua energia cinética final? Então vamos lá, a gente começa marcando as forças que atuam sobre a caixa. A gente tem aqui a força peso vertical para baixo. E a gente tem a força normal aqui, ó. Certo? A normal ela é perpendicular ao deslocamento, não vai realizar trabalho. A força peso, uma parte dela, ó, que é essa daqui, é perpendicular, que é o PY. A outra parte, ó, não,
ela é paralela ao movimento. Então, o PX vai realizar trabalho, tá? Da mesma forma, a força FA, ó, a componente dela aqui, ó, X, vai realizar trabalho, a componente Y não, tá bom? Então, a gente já precisa decompor, lembrando aqui que o ângulo θ, então, vai estar aqui, né? E no caso da força-peso, o ângulo θ está aqui, tá bom? Então vamos lá, né? O trabalho da força normal, como a gente já disse, é zero, tá? Por quê? Porque a normal é perpendicular ao deslocamento, tá? O trabalho da força peso vai ser simplesmente da componente Px, então já vou marcar aqui, ó, Px vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que aqui eu vou chamar de alfa, tá? Para não confundir. E aqui só tomar um cuidado, tá? Como eu já peguei o Px, entre Px e D, tá? Esse alfa vai ser 180, tá? Porque aí esse ângulo alfa é entre o vetor deslocamento e o vetor Px. Não vai confundir isso, tá? Então o nosso Px é o peso seno de θ, que é o ângulo do plano inclinado, tá? Vezes o deslocamento, vezes aqui menos 1. Por que menos 1? Porque o alfa vale 180 graus, tá? Então aqui o trabalho da força-peso, né, vai ser a massa dessa caixa, que era 20, né? Vezes 9,8 vezes o seno de 30, né? E o deslocamento que é de meio, tá? Então, já com o sinal de menos aqui, isso aqui vai dar 7,36 joules, tá bom? Só confirmando aqui. Então, esse aqui é o trabalho da força-peso, da normal tá aqui. E aí temos que calcular o trabalho da força FA, né? Que no caso, o trabalho da força FA vai ser o FAX vezes o deslocamento, cosseno de alfa, onde esse alfa aqui ele vale zero, porque é o ângulo entre a componente FAX e o deslocamento, não tem nada a ver com o ângulo θ, tá? Então, o trabalho dessa força vai ser o FAX, que é o FA, tá? Cosseno de θ vezes o deslocamento vezes 1. Olha que maravilha, isso aqui vai dar 1. Então, o trabalho de FA vai ser FA, que vale aí, foi dado, é 20 newtons, né? Vezes cosseno de 30, vezes meio do deslocamento. Então, o trabalho dessa força será de 8,66 joules. Beleza? Joia. Então, o trabalho resultante, quem que é o trabalho resultante? É a soma dos três, né? O trabalho da força normal, mais o trabalho da força peso, mais o trabalho da força A. Isso aqui, somando, né, os três, tá? Lembrando que esse aqui, ó, faltou menos aqui. Então, vai ser 1,30 joules positivo. Então, o trabalho resultante é um trabalho motor, beleza? Bom, quanto à energia cinética, né, que ele está pedindo aqui, se o livro tem energia cinética nula no início, qual a energia cinética final? Então aí basta a gente calcular, né, fazer trabalho é a variação da energia cinética, o trabalho resultante que a gente acabou de calcular vale 1,30, a energia cinética final que eu quero, a inicial é zero, então faz sentido, né, que a energia cinética também seja de 1,30 joules. Afinal, o trabalho transferiu essa energia cinética para o livro. Beleza? Exemplo 4. Um bloco de 1,5 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito, quando uma força ao longo de um eixo X é aplicada ao bloco. A força é dada por Fx igual a 2,5 menos x ao quadrado na direção I, newtons, onde x está em metros e a posição inicial do bloco é x.
Item A, qual é a energia cinética do bloco ao passar pelo ponto X igual a 2 metros? E item B, qual é a energia cinética máxima do bloco entre x igual a 0 e x igual a 2 metros? Então vamos lá. A gente vê que essa força, ela depende da posição, ou seja, ela varia ao longo do deslocamento. Então, nesse caso, nós vamos precisar calcular a integral da força. Nós vamos ter que calcular essa força num deslocamento infinitesimal, fazer a soma e achar o trabalho resultante desse processo, tá bom? Então aqui o trabalho, né, vai ser dado pela integral de f dx, tá? Lembrando aqui, ó, é um produto, continua sendo um produto escalar. Agora, como o deslocamento está acontecendo na direção x, aqui eu teria então um versor i, né, nessa força, e um versor i no deslocamento, que nesse produto escalar daria 1, beleza? Então eu já vou tirar aqui o vetor, porque eu já fiz essa operação, e aí a integral que nós vamos fazer é de 2,5 vezes dx, tá? Já vou separar a integral para facilitar, mais a integral de menos x ao quadrado dx. Essa integral vai ser calculada de 0 a x. E aqui, só para vocês que são da matemática não me xingar, para o limite de integração não ficar igual aqui, eu vou trocar isso aqui por uma linha, tá bom? Ó, x', dx', tá? Só para a gente não pode colocar o limite igual a variável, tá? Então aqui calculando essas integrais, né, 2,5 integral de dx, porque 2,5 é constante, vai dar x'. Calculado de 0 a x, isso vai dar 2,5x, beleza? Menos integral de x ao quadrado dx, isso vai dar menos x' ao cubo sobre 3. Calculado de 0 a x, isso vai dar, então, menos x ao cubo sobre 3. Beleza? Já que nesse limite 0 vai dar 0. Então, esse aqui é o trabalho da força, né, dependente da posição x. Como ele quer saber a energia cinética ao passar pelo ponto 2 metros, então o que nós vamos fazer aqui? Né? O trabalho ele é igual à variação da energia cinética, tá? E aí nós vamos supor, né, para x igual a 2, o que vai acontecer aqui? Então nós vamos ter 2,5 vezes 2 menos 2 ao cubo sobre 3 igual a K menos K0. Como a energia cinética inicial ele falou que era 0, estava em repouso, vai me sobrar o quê? 2,5 vezes 2, que é 5, 2,66, tá? Então, a energia cinética vai ser de 2,3 joules, já colocando com dois algarismos significativos. Beleza? Bom, o item B é o seguinte, ele quer saber em que posição a gente tem a energia cinética máxima entre x igual a 0 e x igual a 2. Tá? Então, veja bem, ele quer saber a energia cinética máxima entre x igual a 0 e 2. Como é que a gente determina o valor máximo de uma função? Muito bem, através da derivada, né? Então, o que a gente faz aqui é o seguinte, vamos retomar no item A, a gente chegou aqui no seguinte, né? A gente sabe que o trabalho é igual à variação da energia cinética, e como a energia cinética inicial é zero, então o trabalho ficou igual à energia cinética, correto? E esse trabalho é uma função de x, né? E como ele é uma função de x, a gente chegou que era 2,5 x menos x ao cubo sobre 3. Para a gente determinar o valor máximo dessa função, a gente deriva ela com relação a x e verifica se ela é um máximo ou um mínimo, né, na verdade. Então aqui dk dx é igual a derivada disso aqui, vai dar 2,5 menos x ao quadrado.
tá? Então, feito isso, né, a gente agora iguala isso a zero, né, para encontrar justamente o valor máximo, que não basta calcular a derivada, a gente tem que igualar ela a zero, tá? E aí nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 2,5, então o nosso x vai ser de mais ou menos 1,58 metros. Tá? Então, como é de x entre x igual a 0 e 2, então eu vou anular o resultado negativo, tá bom? Só vai ficar o resultado positivo. E aí a gente tem que calcular o valor dessa energia cinética, né? Então aqui para x igual a 1,58, né, metros, já que ela é maior do que zero, né? Tá? A gente só vai poder pegar essa solução. Então a gente vem aqui, K é igual a 2,5 vezes 1,58 menos 1,58 ao cubo dividido por 3. E aí a gente calcula esse valor aqui, que vai dar para nós 2,6 joules, tá? Só para comparação aqui, ó, no item A a gente chegou em 2,3, né? Então, de fato, né, essa aqui é a energia cinética máxima entre 0 e 2. Beleza, gente? Então vamos para o último exemplo, exemplo 5. Na figura, devemos aplicar uma força de módulo 80 newtons para manter o bloco em repouso em x igual a menos 2 centímetros. A partir dessa posição, deslocamos o bloco lentamente, de tal modo que nossa força realiza um trabalho de 4 joules positivo sobre o sistema massa-mola. A partir daí, o bloco permanece em repouso. Qual é a posição do bloco? E aí ele nos dá como sugestão que existem duas respostas possíveis, né? Isso faz sentido porque duas respostas, porque você pode ter o equilíbrio tanto com a mola esticada quanto com ela comprimida, certo? Então é por isso, tá? E a gente vai resolver esse problema de que maneira, né? A gente começa com o seguinte, ele fala que a mola fica em equilíbrio ao ele aplicar uma força de 80 newtons, tá? Ela entra em equilíbrio na posição menos 2. Então a gente pode usar esse caso para a gente calcular a constante elástica, né? Então aqui a gente tem que a força é menos kx, a força é 80, então aqui vai ficar K vezes 2, né? Aqui é 2 centímetros, né? Então aqui vai ficar 2 centímetros, tá? É isso mesmo? É. Então eu já preciso passar isso aqui para metro para não ter problema. Então K vai ser 80 dividido por 2 centímetros em metro vai ser 0,02. Então o K vai ser de 80 dividido por 2, 40 com mais 2 zeros, 4.000 newtons por metro. Beleza? E aí, como ele quer saber, né, a nova posição de equilíbrio, a partir da força que ele está fazendo, né, que realiza um trabalho de 4 joules, o que a gente tem que saber aqui é o seguinte, que o trabalho da força, ela é igual ao negativo do trabalho da força elástica, tá? E aí nós deduzimos lá em aula que o trabalho da força elástica, eu não precisava ficar calculando a integral de novo, tá, pessoal? Ela era K sobre 2, né? Onde esse K é a constante elástica da mola e não a energia cinética, tá? X menos x0, né? O x final ao quadrado menos o x inicial ao quadrado, beleza? Então, como aqui eu já estou pegando o negativo dela, eu já troquei o sinal aqui, beleza? Então, vamos lá, né? A gente sabe o valor desse daqui, conhece esses outros valores, aí basta a gente calcular o x final, tá? E já isolando aqui, o nosso x final vai ficar assim, ó, 2 vezes o trabalho da força F, tá? Dividido pela constante elástica da mola, mais o x0 ao quadrado, né? E aí tá faltando a
raiz quadrada, que é a última coisa aqui. A gente substitui os valores, né? Então, 2 vezes 4 dividido por 4.000, mais aqui, ó, ele deu que a nova posição de equilíbrio, né? Quer dizer, a posição inicial era de menos 2, né? Então, aqui, ó, vai ficar 0,02, né? Passando para metro. Se a gente fizer essa continha, a gente vai chegar, né? A raiz quadrada chega em 2 valores. E esses 2 valores serão de 0,0440 metros, ou mais ou menos 4 centímetros. Ou seja, a mola fica em equilíbrio, né? Se o equilíbrio é na posição x igual a 0, ela vai ficar em equilíbrio ou mais 4 centímetros ou menos 4 centímetros por meio dessa força dessa força aplicada. Isso faz sentido, né? Porque a força tanto faz se ela está comprimida ou esticada. Se for do mesmo tanto, a força tem que ser a mesma. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido os conceitos. Qualquer dúvida, me procura lá no atendimento nosso, ou no fórum, ou no chat do Moodle. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima aula.